Elan, na parte anterior você falou sobre o surgimento do Homo sapiens, e no livro Frota Norte você se refere a duas forças que começaram a atuar aqui no planeta. Essas duas forças que até hoje muitos não percebem nem sabem como é que elas atuaram. Eu pergunto, essas forças, elas contribuíram na viabilização do Homo sapiens aqui na Terra? E qual foi a que mais contribuiu? No livro O Drama Terreno de Javé, naquela oportunidade, a urdidura das etapas que terminaram por criar os seres pluricelulares na Terra, como não havia os fósseis de transição entre os seres unicelulares e os pluricelulares, eu preferi dizer o que alguns mentores haviam dito, que exatamente esses primeiros seres pluricelulares não foram produzidos aqui na Terra, por isso que não existe fóssil deles. Do mesmo modo que a molécula mãe semeada 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás aqui na Terra. Do mesmo modo que houve essa semeadura, houve também alguns outros planetas semelhantes à Terra, no sentido de possibilidade de vida, e que naquela época, inclusive, já estavam até um pouco mais adiantados em termos de formatação de natureza do que a Terra, porque quando essa molécula chegou a 3,8 bilhões de anos, a Terra basicamente era o mundo que tinha saído do estado de magma, que é aquele material, a lava vulcânica, magma solidificado com água. Foi por isso que a molécula pôde ser jogada aqui. Mas outros mundos, nessa época, já estavam até mais adiantados. O fato é que o mesmo raciocínio a gente pode aplicar à questão do Homo sapiens, ou seja, mesmo os Australopithecus, que foi o gênero anterior ao gênero Homo, e das muitas espécies Homo sapiens que surgiram na Terra, Homo neanderthal, o Homo afarensis, o Homo sapiens, o Homo habilis, são diversas espécies que surgiram no gênero Homo, mas qual o problema da gente? Hoje a gente está só, é como se essas espécies todas tivessem desaparecido, como de fato aconteceu. Mas a pergunta é, elas eram inteligentes como a gente? Hoje em dia, o homem de Neandertal já é tido como tão inteligente quanto o Homo sapiens, mas desapareceu. Então, assim, a pergunta que você fez, ela tanto pode ser direcionada para esse processo geral, quem é que estava por trás do objetivo ou da tentativa de manipular os dados ou de trazer protótipos de fora. No livro Reintegração Cósmica, a gente fala que 1 milhão de anos atrás chegaram de fora aqui alguns humanoides, papapá. Então, tudo isso é real, por mais doido que possa nos parecer. A coisa não é do jeito como os falsos dogmas da ciência. Eu digo falsos porque hoje os dogmas da ciência, no sentido do raciocínio paleoantropológico, é falso. Essa questão a espécie Homo sapiens veio do Homo erectus, que veio do Australopithecus tal, isso não funciona. E eles tentam insistir, mas não é bem assim. Há hiatos. A teoria do equilíbrio pontuado é que brinca de dizer que os registros fósseis parecem que foram formatados, aí Rupert Sheldrake diz, nos campos morfogenéticos. Né? Por isso que não existe fóssil correspondente na Terra, mas pouco importa. Quem fez isso? Aí é que a história é mais complicada. Por quê? Porque a turma demente do universo demo, do universo paralelo ao nosso,
Eles, quando perceberam o problema, conseguiram ainda na demência deles criar o Projeto Talma. O Projeto Talma foi o que trouxe a vida desse universo para o nosso universo e aqui surgiu a vida biológica. Então tudo que a gente está falando aqui é evolução biológica. Mas a evolução biológica era assim, eles pegavam uma molécula de DNA, jogavam na natureza do mundo, ficavam olhando e viam o que é que dava. Aí procuravam mexer nisso ou naquilo, manipular essa ou aquela espécie para ver o que é que dava. Para ver o que é que dava, tira desse mundo, põe ali, tira desse mundo, põe acolá, mexe daqui. Foi desse jeito. Aí deu no Homo sapiens aqui na Terra. Mas que tipo de Homo sapiens? O Homo sapiens ainda sem razão. O corpo que surgiu há 190 mil anos, que foi o primeiro momento da espécie Homo sapiens sapiens, ou seja, desse tipo de corpo que a gente tem, o corpo surgiu, foi trazido, como outros foram trazidos antes, mas se adaptou aqui, mas era tão demente quanto os animais entendam. O que nós chamamos de animais irracionais da natureza, o fato deles não terem racionalidade é subproduto da demência dos demos. Só que são irracionais. Ou seja, limparam a demência demo, deixando os animais irracionais. É estranho a gente falar assim, mas é exatamente assim. Quem é que estava por trás desse processo aqui todo? Aí entra a figura de Shiva. Shiva foi o cara que, enquanto demo, enquanto habitante desse universo paralelo, do seu loca, da sua loca, foi o cara que mais trabalhou no sentido de abarcar a diversidade de tudo que surgiu, tanto no aspecto demoníaco quanto no aspecto biológico. Ele é o senhor das experiências. Mas ele fazia experiência com o quê? Com o DNA de Brahma. Porque tudo é o DNA de Brahma. Só que quando Shiva nasceu, Shiva pegou o DNA de Brahma e o transformou à moda Shiva. Então Shiva ficou semeando, fazendo testes com o DNA de Shiva, dele mesmo, mas lembre-se, esse DNA já era de Brahma, melhorado à moda Shiva. Mas ainda assim não funcionou. Mas Shiva foi para o sacrifício para o quê? Para Vishnu, ainda com seu grau de demência, Vishnu e escolhendo, porque Shiva já não tinha condições de se auto-perceber enquanto leão, enquanto ele trouxe a demência para uma neutralidade, para depois da neutralidade surgir uma racionalidade. Então ele sofreu tanto com isso, ele inventou yoga, foi por isso, porque ele não suportava mais aquilo tudo. Ter nele toda a vivência de todas as naturezas animais e demoníacas. Por isso era do senhor Pashupati. Então Vishnu foi o cara que, em vendo os resultados, ele também, Vishnu, foi para o sacrifício, fez alguns resultados. Vishnu foi o cara que sonhou com o projeto de que um dia, no meio daquela zorra total, haveria de surgir 1, 2, 10, 100, 500 raças biológicas como produto do projeto tal, em que fosse possível algo de útil surgir no sentido de reformatar o DNA. A única coisa perene que existe desde o primeiro minuto até hoje em jogo é o DNA de Brahma, sendo retrabalhado, reordenado pela natureza de cada espécie. Qual o problema? O problema é que eles ficaram absolutamente assustados, no bom sentido e no mau sentido, quando perceberam que o que Pandora fez naqueles corpos animalizados irracionais, que eram os corpos dos seres humanos até 80 mil anos, 70, 60 mil anos atrás, ou seja, os Homo sapiens ficaram 130 mil anos vivendo aqui como se fossem animais irracionais.
Quando Pandora fez a transição de fase, deixou de ser Demo e se tornou uma mulher, vamos assim dizer, e passou a conviver com as mulheres e com os homens da espécie animalizada. Aí começou o jogo de manipulação genética e de despertar genética. Aí o que é que houve? Que os demônios nunca entenderam. Porque a partir daqui os espíritos que estão imantados nesses corpos puderam evoluir, coisa que nunca fizeram imantado em corpos demoníacos e em corpos de animais irracionais, ou mesmo nos corpos biológicos das civilizações do universo, que por terem um nível de senso crítico, inteligência menor, sempre não conseguiam perceber o problema. Então, o que é que eu digo no livro Frota Norte? Tá? O que é que, na verdade, Valeno diz e o que é que diabos eu copiei e estou tentando colocar lá. Há cerca de 20 e poucos mil anos atrás, o que é que existia na Terra? Existia os biodemos rebeldes, nessa época já clonando a si mesmos, tá? Ou seja, dos biodemos rebeldes, a turma Vol se isolou lá no norte, a turma Sul clonou-se e para aumentar, os biodemos não se reproduziam, lembre-se disso, não tem sexo. Então, a única forma deles aumentarem para criar um exército, para enfrentar a chegada de Sofia, porque naquela época a mentalidade é Sofia virá nos prender. Era a rebelião de Lúcio. Lúcio estava aqui na Terra, então a confusão ainda estava rolando. Né? Então eles clonaram biodemos menores, mas para a guerra. Então existia essa força. Existia a força dos seres dos portais, que era a geração de Zeus, brigando, porque também se achava dona da Terra, mas já sentindo a chupada, vamos assim dizer, dos portais em cima deles. Quando eles saíam dos portais, viam que para a Terra se sentiam mal e queriam voltar, ou não conseguiam mais ficar aqui um ano na Terra, tinham que ficar uma semana e voltavam para o portal. Ou seja, começaram a enfraquecer e, acima de tudo, o quê? Eles não mais se reproduziram. Aí tinha os Anunnaki, de fora, com bases aqui estabelecidas, que se reproduziram, mas se reproduziram pouco. Por quê? Porque o pessoal de Nibiru não quis vir para cá. Isso Zé Caracite não explica, mas a gente tem que entender. Qual o problema? Os Anunnakis, eles vivem muito quando moram lá em Nibiru. Mas quando vêm aqui para a Terra, eles envelhecem estupidamente mais rápido. Então ninguém queria vir. Mas os clãs de Enlil e de Enki já estavam aqui. Se reproduziram, mas não tanto. Então, qual a situação aqui da Terra? Os biodemos, clonados em diversas ilhas, era o Império Atlante, parte do Império Atlante. Os seres Demo, aqui e lá, aí Poseidon criou parte do outro Império Atlante, que a gente chama. Os Anunnaki, com um número reduzido também de seres, mas nessa época aqui, quem era a maioria em termos de número? A espécie Homo sapiens, que crescia, mas essa turma aqui toda queria dominar. Como escravo, como soldado. Aí Ricardo pergunta, quais eram as duas grandes forças que o Frota Norte faz referência? Não é nada disso aqui. É o fato de que nessa época Shiva se apresenta lá no Sri Lanka, lá no sul da Índia, lá na tradição Kumari Kanda, que tem 23 mil anos. Ele diz, eu sou. E começa a criar lá um foco de esclarecimento planetário. Mas qual o problema? No norte divino, um conglomerado vibratório já estava lá marcado há muito tempo, e nessa época começou a se abrir, que foi Brahma, ou seja, Javé, querendo se apresentar ao mundo. Vishnu ainda não tinha se apresentado. Então, as duas forças, Ricardo, que o livro Frota Norte, tá? Que é a sua pergunta, vai apresentando aos poucos, que estavam atuando na Terra, além dessas outras que a gente já nomeou, era exatamente Javé e os anjos dele, que começam a trabalhar a partir daqui, e Shiva. Shiva lá na Índia
de Brahma Javé, lá muito próximo ao Polo Norte, no antigo continente hiperbóreo que tinha lá em cima. Nessa época, cerca de 20 mil anos atrás, aproximadamente, esse era o problema. Aí Lúcifer estava preso, astralizado, com o QG da rebelião, numa certa expressão que eles criaram de Shambhala, ou seja, a Terra basicamente, nesse momento, era essa turma maior observando para ver se entendia o que estava se passando, mas a turma menor estava brigando para ver quem dominava a Terra. Em algum momento, aí Javé disse, ó, eu ainda sou o rei dessa porcaria aqui, sai todo mundo, vamos deixar só os seres humanos, por quê? Porque era a maioria, não tinha o que fazer. Mesmo que ele não gostasse do fato dos seres humanos terem fugido ao controle dele, porque era tudo já desperto e racional. Então, um dia a humanidade vai entender que esse é o pano de fundo da história dela. Ela não tem que agradecer nada a ninguém, ninguém a criou. Nós não precisamos de nenhuma dessas forças. Todas elas precisam da humanidade. Qualquer ser humano pode levar uma vida digna, da hora que nascer até morrer, sem nunca lidar com nada de Anunnaki, Biodemo, Brahma, Shiva, Vishnu, Deus, Jesus, Beuzebu, pouco importa. O ser humano tem a capacidade de, por ele mesmo, dar sentido a cada segundo da vida dele. Nem que seja torcendo pelo ABC, nem que seja sendo um estudioso de morcego, nem que seja sonhando em ser um super-herói, nem que seja vivendo na sua família, com sua esposa, seu marido, seus filhos. A vida para o ser humano se expressa de muitas formas. E é possível a gente viver de forma digna. Esses seres não. Nenhum deles. Entre esses seres e a gente, não tem nada. Agora, para além desses seres, tem o quê? A espiritualidade, que é onde os nossos espíritos e também os espíritos desses seres têm o foco de origem comum. Então, era Brahma e seus anjos, e Shiva e seus assessores, as duas forças que nessa época no livro Frota Norte a gente tenta. Mas nessa época, o livro Frota Norte, depois Era Sapiens, conta exatamente daí para cá, ou seja, desse ponto para cá, aí depois aparecem outras forças e vai explicando. Tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.